Olá, vamos acompanhar as senhas desta sexta-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Não espalhe notícias falsas. As senhas do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, estão dentro de um bloco de versículos que vai do versículo 1 ao 9. E este nosso versículo é bem direto. Não espalhe notícias falsas. Não fofoqueie, dá para resumir também. E como esse versículo é atual? Esse versículo, na verdade, ele é anticristo, milhares de anos anticristo. E como ele é ainda atual, 2000 e tantos anos depois de Cristo. Nem toda notícia que se diz notícia é verdadeira. Não tem intenção de informar. Muitas vezes tem muitos interesses por trás das informações que nos são passadas pelos mais diversos meios de comunicação social. E este nosso versículo nos alerta para o dever de preservar a verdade e a justiça. Os israelitas deviam andar na integridade e consideração para com todas as pessoas. Não deviam dar falso testemunho, como nos alerta o versículo 1. Isto é, não espalharás notícias falsas, nem ter qualquer envolvimento com aquele ou aquela pessoa que vive fazendo isso. Repassar, espalhar notícias falsas é considerada como testemunha de violência. Isso é uma violência em cima da outra pessoa que está sendo levada alguma notícia falsa dela. Tem nada a ver com o seguidor, a seguidora na doutrina de Deus. Isso não fecha com o ser cristão e cristã. As senhas do Novo Testamento encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo escreve: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Paulo insiste com Timóteo a apresentar-se a si mesmo entre os falsos mestres, como um verdadeiro mestre da verdade. A palavra que Paulo emprega para dizer apresentar-se é a palavra parastesai, que significa, caracteristicamente, apresentar-se para o serviço. E as seguintes palavras e frases desenvolvem uma ideia de utilidade para e no serviço. A palavra grega para aprovada é dokimos, e que descreve a tudo o que foi provado e purificado e que está preparado para o serviço. Por exemplo, descreve o ouro ou prata que foram purificados e limpos de toda liga no fogo. Portanto, é usada para referir-se ao dinheiro, que é genuíno, é limpo. É a palavra que se usa para referir-se a uma pedra que foi cortada, provada, está pronta para ser localizada em um lugar, num edifício. Uma pedra com uma imperfeição se marcava com a letra A maiúscula, que representavam as palavras gregas, adokimastos, que significa provada e encontrada com carências. Assim, Timóteo devia ser purificado e provado para que pudesse ser um instrumento adequado para a tarefa de Cristo. E, portanto, um trabalhador que não tivesse do que envergonhar-se. Eu fiz todas essas explicações com as palavras gregas para mostrar que isso era um uso cotidiano no trabalho, na construção de casas, para dizer assim, olha, Timóteo, você tem que ser provado, testado, para que você possa ser realmente um trabalhador, que
não precisa ter vergonha de nada, porque você já passou nos testes. Além disso, insiste-se com Timóteo com uma frase famosa, que maneje bem a palavra de verdade. A palavra grega que responde a essa tradução é muito interessante. É a palavra que literalmente significa cortar bem. Contém muitas imagens. Calvino a relacionou com um pai que divida os mantimentos durante a refeição. Ele cortava cada pedaço, para cada um dos filhos, de tal maneira que cada membro da família receba a porção correta, necessária, adaptada. Se era um grande, um pouquinho mais, se era um menor, um pouquinho menos. Mesmo relacionou com o esquartejamento de uma vítima para o sacrifício, de modo que cada parte dela fosse repartida corretamente para o altar e também ou para o sacerdote. Os próprios gregos usavam a palavra ou a frase com 3 significados distintos. Usavam-na para referir-se a traçar um caminho reto no campo e arar sulcos direitos da terra, para referir-se à tarefa de um pedreiro ao cortar, e dar forma a uma pedra de modo que encaixe direitinho no seu lugar correto para construir o edifício. De modo que a pessoa que divide corretamente, que dirige corretamente, a palavra da verdade traça um caminho reto através da verdade e se nega a ver-se tentado por desvios, que viessem a aparecer. Ara e sulca direito a terra da verdade. Toma cada seção da verdade e a localiza em sua posição correta. E faz como um pedreiro, como uma pedra, impedindo que as partes defeituosas pudessem continuar e prejudicar a construção. E há, assim, toda uma demonstração com esta palavra para mostrar a preparação que o Timóteo deveria que passar para poder levar a verdade. Por outro lado, o falso mestre se envolve no que Paulo chamaria de profanas e vãs palavrórios. Nossa! E então Paulo usa uma frase bem viva. Os gregos tinham uma palavra favorita para progredir, literalmente significa avançar de frente, e significa remover os obstáculos de um caminho, de modo que se possa levar a cabo um andar progressivo, direito e ininterrupto. Paulo diz que esses enganadores, esses falsos profetas, vãs, eles progridem cada vez mais na impiedade, não tem sensibilidade. Seu progresso é o reverso do verdadeiro cristão. Quanto mais falam, mais se afastam de Deus e veem apenas a sua posição. Aqui, então, está a prova. Se no final de um bate-papo e uma discussão estamos mais perto um do outro e de Deus, está bem. Mas se no final dela botamos barreiras entre nós e deixamos Deus de lado, nossa perspectiva se nublou, então estamos equivocados e não somos preparados para divulgar a palavra de Deus. É isto aqui que Paulo quer transmitir a Timóteo para justamente incentivar. Te prepara bem, estuda. Tu vai passar por cortes na sua forma de ser, de se relacionar, mas tudo isso é para você defender e testemunhar com mais convicção esta palavra de vida que Deus, que Jesus nos deixou para divulgar e espalhar. O fim de toda esta discussão e de toda esta ação é pedir para que a gente possa se prevenir, preparando-nos, mesmo se a gente perde um pouco do seu jeito de ser, mas tenha convicção como deve levar a palavra, testemunhando-a com muito, um bom linguajar, mostrando assim toda a verdade, a vida que vem de Deus, em primeiro lugar. Pensemos nisso. Amém.
E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venham sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.